Olá, meus amigos da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Eu me chamo Vinícius Lima Lousada. Estamos aqui para uma reflexão em torno dessa data festiva, os 97 anos da Sociedade Espírita Caridade e Fé aqui de Porto Alegre. Uma instituição constituída a partir da inspiração da espiritualidade superior, conforme narra sua história, com orientação do benfeitor Bezerra de Menezes. E nós gostaríamos de abraçar os companheiros e propor uma reflexão que nos permita levar em conta o objetivo da nossa inserção junto à doutrina espírita, da inserção de todos nós. Quando se fala em caridade e fé, naturalmente a expressão caridade nos remete ao amor e fé à instrução, considerando que no contexto da doutrina espírita se preconiza a fé raciocinada, que nasce da aplicação adequada do conhecimento, da construção de um pensar certo, reflexivo, crítico, sempre fraterno, e o amor como a meta que devemos estabelecer para as nossas vidas. Dessa forma, meus amigos, meus irmãos, vamos refletir sobre esta lição do Espírito da Verdade a respeito da necessidade de vivenciarmos o amor e a instrução. Nós vamos ver na mensagem do Mestre Jesus a seguinte reflexão, um novo mandamento. Diz ele, conforme a anotação do evangelista João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto tudo, ou nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Observemos que o novo mandamento é uma reprise do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, mas acrescido de uma referência para que nos amemos uns aos outros tanto quanto Jesus nos amou. Quando uma instituição espírita celebra seu aniversário, nos parece oportuno que nós e os seus trabalhadores reflitamos juntos o quanto temos sido norteados em nossos passos, na convivência e no trabalho em comum, norteados pelo amor, tendo por perspectiva, por referência orientadora da nossa prática cotidiana, o amor que Jesus tem dedicado a cada um de nós. Nós precisamos levar em conta que, sendo Ele o nosso mestre, nosso guia e modelo, anotar-lhe e compreender-lhe a perspectiva para que seja orientadora de nosso modo de ver, de estar nas relações uns com os outros, é fundamental. Sob pena de termos Jesus como guia e modelo, mas agirmos uns com os outros em distonia com a sua proposta, em discordância com a sua mensagem. Portanto, de primeira proposta, recolhemos a ideia que devemos viver e agir, conviver e trabalhar juntos, orientados pelo amor de Jesus, em uma cota o mais próximo possível do amor que ele tem dedicado por cada um de nós, devemos estabelecer na relação uns com os outros. Daí temos certeza de quanto acendrado amor necessitamos ter de uns para com os outros. Sendo Jesus nosso guia e modelo, lembremos, a partir do Livro dos Espíritos, algo que anotamos em nossa obra A Linguagem do Coração,
publicada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Sob a luz do pensamento espírita, Jesus é o espírito mais perfeito que já se encarnou na Terra. Trata-se de um espírito puro, cuja mensagem é a expressão mais pura da lei divina, como apontou Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, no comentário que fez à questão 625. Quando pensamos em Jesus, temos de pensar na categoria de espíritos puros, elencada na escala espírita presente na obra magna das obras fundamentais do Espiritismo, que é o próprio O Livro dos Espíritos. Então, quando nós refletimos sobre a necessidade de amarmos tanto quanto Jesus nos amou, precisamos ampliar a compreensão para buscar, através da razão e do sentimento, um pouco da percepção do que deve ser o amor na escala dos espíritos puros. Que renúncia, que abnegação, que compreensão, que capacidade de perdoar e de servir não envolve um espírito puro como Jesus? Daí que amar como ele nos amou sugere uma cota extra da nossa parte em direção à elevação dos nossos sentimentos, para que vivamos aquele amor ágape em nossas instituições espíritas, aquele amor cristão, aquele amor que envolve na fraternidade e no trabalho, e não o amor piegas, ou então o amor aproximado, enfermiço, daquelas camarilhas ou compadrios do mundo. Não é o amor de quem se encontra em um clube de lazer, em festividades intermináveis. É o amor de quem trabalha junto, de que se dedica à construção da era nova, a partir da renúncia pessoal, da abnegação dos interesses próprios, do desejo de, no voluntariado espírita cristão, promover a elevação do nosso planeta à escala dos mundos regeneradores. Portanto, compreender Jesus na condição de espírito puro e nortear nossos passos na perspectiva do Mestre Divino, no que diz respeito à vivência do amor, nos remete naturalmente àquela ideia apresentada pelo Espírito Samson em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai dizer que amar é ser leal, é ser probo, é ser consciencioso para fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Tendo por horizonte como Jesus fazia isso e faz diante de cada um de nós, os seus discípulos. A fim de que, em nossa convivência fraterna na casa espírita, temos em nosso núcleo as bases da construção da sociedade espiritualizada do amanhã. Vivenciada essa base hoje mesmo, com coerência com os princípios éticos, morais que a doutrina espírita nos recomenda. Nunca é demais lembrar que, quando se fala de Jesus, como lembra Leon Denis no seu clássico O Cristianismo e o Espiritismo, Jesus é o governador espiritual deste mundo. Ele veio conduzi-lo com seu exemplo no caminho do bem. E é assim, sob a sua direção oculta, com seu apoio, que se produz essa nova revelação, a doutrina espírita, que sob o nome de espiritualismo moderno vem restabelecer sua doutrina, restituir aos homens o sentimento dos seus deveres, o conhecimento de sua natureza e de seus destinos. Quando nós identificamos isso, compreendemos que estamos em uma oficina de trabalho sob a égide do Cristo, do governador espiritual do nosso planeta. E que a missão do Espiritismo, e portanto a do Centro Espírita, é restabelecer a sua doutrina, a mensagem mais pura do Evangelho, restituir aos homens o sentimento
do dever. Os deveres como regras morais da vida do espírito imortal que deverão nortear-se pelas leis morais da vida. O centro espírita, a partir da proposta da doutrina espírita, deverá levar pelo estudo e pela sua prática o conhecimento da natureza da alma e os seus destinos ante a vida futura e a pluralidade das existências. Quer dizer, vem propor. O centro espírita, com base na filosofia que falo nascer, uma consciência da natureza espiritual da criatura, uma ética no que diz respeito às atitudes que deverá adotar, tendo uma cosmovisão que considera a vida espiritual, a vida futura. Mas vamos falar do amai-vos e instruí-vos, que nós podemos compreender deste ensinamento do Espírito da Verdade. Recolhemos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Amar. Amar é esse sentimento nobre que modifica os interesses da criatura, que faz com que trabalhe em si própria a superação do egoísmo ainda presente como norte da sua conduta, que faz com que os interesses do bem comum norteiem seus passos numa ética altruísta, no exercício da caridade cristã. Caridade sempre compreendida, essa categoria teórica do pensamento espírita, como benevolência, perdão e indulgência. Amar-nos é mover-nos no espírito da caridade, é agir de forma benevolente uns com os outros, em todas as circunstâncias que vivenciarmos. Nesse pugilo, referimos-nos aqui, considerando o aniversário do Caridade e Fé, referimos-nos aqui à equipe do Centro Espírita. E é claro que devemos ampliar desse ponto, desse núcleo, para a coletividade humana. Mas vamos ir por esse ponto de partida. Amar, então, é estabelecermos em nossa convivência o exercício da benevolência. Fazemos o bem, agirmos com benevolência uns com os outros, apostando no desenvolvimento espiritual de cada criatura que aporta esse núcleo espírita cristão. Agir com perdão, perdoar sempre, sempre uns aos outros, das coisas mais simples, das nossas mesquinharias, superando qualquer postura personalista ou melindrosa. Não passar recibo, porque passamos a considerar que, à luz do perdão, vamos nos irmanando e ensaiando a fraternidade que um dia há de inspirar a grande família humana e modificar profundamente todas as instituições em nosso planeta. Precisamos também, no exercício da caridade, vivenciar a indulgência, que traduz uma ideia de não julgamento. Todos têm dificuldades, deficiências, imperfeições. Não há na Terra perfeição. No atual momento em que vivemos, somos espíritos lutando pela própria renovação, e a Casa Espírita é uma oficina abençoada de educação dos nossos sentimentos. Daí que carecemos aproveitar a oportunidade
de exercitarmos a indulgência uns com os outros e estendendo, é claro, as fronteiras que de fato não existem para além do centro espírita. Quando o Espírito da Verdade nos fala de que nada perece, nos convoca a olhar a vida futura e viver conforme somos espíritos imortais. Vivermos norteados pela perspectiva da transitoriedade da vida material. E considerar que Jesus Cristo, ao apresentar as leis morais da vida, a expressão mais pura da lei de Deus em seu Evangelho, vence o mal. Porque a lei do progresso é inexorável e todos marchamos para alinhar a nossa consciência às leis morais da vida, nos mais distintos caminhos que encontramos na trajetória humana. Mas nós necessitamos vencer a impiedade. Aqui quer dizer a descrença, o niilismo, a desesperança na negação da imortalidade da alma. Podemos vencer a impiedade, a descrença nos valores mais nobres da vida e na perspectiva da vida futura, difundindo a mensagem luminífera da doutrina espírita, que é o papel do centro espírita. Mas também precisamos vencer a impiedade em nós. Precisamos combater o quanto há de materialismo em nossas condutas pessoais, em nossa intimidade. Porque o materialismo tem conduzido as multidões e até mesmo as religiões à derrocada moral. Precisamos investigar o quanto ainda somos escravos daquilo que é transitório, para paulatinamente um processo de autoeducação que resultará na iluminação interior. Vivamos com consciência espírita, com consciência de que somos espíritos imortais e que na Terra estamos a trabalho. É uma bênção. Nos reunimos neste momento, ainda que utilizando os recursos virtuais, para celebrarmos 97 anos do Caridade e Fé. Certamente para os amigos da vida maior, é um momento de festividade e é também um momento de pensar o passado e construir ponte segura rumo ao futuro. É a hora de avaliarmos-nos à luz do pensamento da doutrina espírita, de olharmos tudo quanto o movimento espírita tem produzido de positivo, de verificarmos, com base em documentos como orientação ao centro espírita, os caminhos que temos tomado e os caminhos que podemos tomar. Mas, sobretudo, é indispensável retomarmos em nossos passos a bússola do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para que caminhemos junto à meta que nos compete, de uma aproximação cada vez maior rumo à unidade divina, rumo à compreensão da lei de Deus e a uma vivência sadia, promotora da paz e do amor, desde o núcleo espírita até a grande família humana. Desejo a todos muita paz. Receba o nosso abraço fraternal nesse momento de alegria e nossos votos de êxito na caminhada que segue rumo ao seu centenário. Muita paz.